Olá, olá, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo semanal aqui no canal e hoje vamos de análise de filme. O filme é Crescendo Juntas, está disponível na Amazon Prime e para mim é um filme lindo, sutil, delicado, leve, mas que traz temas tão importantes para nós, mulheres, mães, que eu quis trazer aqui. Eu já assisti esse filme há muito tempo e há poucos dias atrás, algumas semanas atrás, eu relembrei desse filme. Revi também um post que eu acabei fazendo sobre esse filme na época e assisti de novo. E por isso tive a ideia de trazer aqui a análise desse filme. Bom, o filme conta a história central da Margaret, uma menina de 12 anos que vê a sua vida toda em transformação a partir de uma mudança de cidade. Mas para mim, aqui também quero trazer o olhar para a mãe, para essa mãe que fica ali, né, como uma história talvez secundária diante da história principal do filme, mas o filme também é sobre ela. E é para ela que nós vamos olhar a partir também da história da Margaret. E, na verdade, nenhuma história é isolada, né? A história das duas está muito interligada e a gente vê isso numa das cenas finais, que para mim é uma das cenas mais lindas do filme, que inclusive é o recorte que eu fiz no Instagram já no ano passado, se não me engano, e vou trazer aqui para vocês também. Então, quando a gente olha, né, o tema em inglês, né, o nome do filme em inglês, Are You There, God? It's Me, Margaret. Você está aí, Deus, sou eu, a Margaret. Ela, no início do filme, eles recebem uma notícia de que eles vão se mudar de cidade por conta da transferência de trabalho do pai, né? Não me lembro se fica claro se ele é promovido ou não, mas enfim, eles vão mudar de cidade, eles vão sair de Nova York e vão para uma cidade do interior, uma cidade mais residencial, digamos assim. Então, eles vão morar em casa, vão poder cortar grama, né? E o pai tá todo felizão com essa vida aí de interior, que lá no filme eles retratam como vida de subúrbio, né? Que é uma vida mais caseira, logicamente, totalmente diferente da vida alucinante de Nova York. Quando a Margaret recebe a notícia, ela fala assim, ela vai pro quarto dela, tal, né? E ela fala assim, ai, Deus. E aí ela olha para você e fala, Deus? Ou seja, quando ela começa a se conectar aí também com a religião, e buscar, mas eu não vou falar sobre religião nesse vídeo, tá? É só para vocês entenderem a origem do nome do filme, né? É, Apesar de que a religião também tem um pano de fundo bem importante aí nessa história. Vamos com calma atravessar todos os temas que são necessários aqui. E aí o que acontece? A partir dessa notícia da mudança, fica muito claro que vai mudar a vida dela, né? É, e muda também a vida da mãe. E o título do filme em português é Crescendo Juntas. E eu acho que não tem assim, tema, título melhor, porque realmente mostra o quanto as duas crescem a partir dessa mudança. E o que é o crescimento a partir de uma mudança, se não também a própria mudança da maternidade, né, gente? Quando chega um bebezinho na vida da gente, a vida muda, não tem como não mudar. E isso é o que impulsiona também certos crescimentos, certos avanços, a evolução, a consciência sobre si, autoconhecimento. Então, o que que é essa mudança de se tornar mãe também impulsiona, né? E aqui eu achei lindo porque ele traz o quanto que essa mudança, não só de cidade, mas essa mudança atravessada para a adolescência, né, da pré-adolescência para a adolescência, essa mudança pela qual a Margaret passa, também perpassa pela mãe, né? Também é vivenciada pela mãe. E é o que eu sempre falo para vocês, nós sempre seremos mães pela primeira vez. Seja mãe de um bebezinho, seja mãe de uma pré-adolescente, seja mãe de uma adolescente. Então, a história também traz isso, né? O quanto que essa mãe também precisa se realocar num novo lugar a partir dessa mudança de cidade, mas também a partir do fato de agora ser mãe de uma adolescente, né? De uma menina que está se transformando em adolescente. O filme ele traz muito dessa mudança de vida, né? O quanto que a Margaret era uma menina mesmo, inocente, criançona, né? Então traz essa imagem aí do logo no começo dela saindo e indo embora do acampamento, e como ela é impulsionada a crescer por conta de novas amizades que ela encontra nessa nova cidade. E diante disso, né? O quanto que ela se esforça para tentar se encaixar nessa nova cidade. Então, quando ela interage com novas amigas, né, faz novas amizades. Então, primeiro, quando ela interage, ela conhece.
E aí, o quanto que isso vai despertando nela também alguns estranhamentos, mas vai deixando de forma sutil muito claro o quanto que ela vai passando por cima dela mesma para ser aceita no grupo, para pertencer a algum grupo, porque também passa pelo questionamento assim, bom, se eu não me encaixar aqui, onde é que eu vou me encaixar, né? Então, ela deu, ela acaba se entrando ali num grupo, fazendo parceria com meninas que parecem que ser as meninas mais líderes, digamos, da sala, né, ou mais populares ali da sala, e mostra até outras meninas depois que são mais, assim, digamos, rejeitadas, né, que são colocadas de lado e tudo mais. E depois ela até faz amizade com essa menina, e ela, enfim, não vou que eu quero dizer, assim, eu não quero me antecipar muito, mas assim, a trajetória mostra exatamente isso, né? A Margaret, uma menina de 12 anos que está saindo da pré-adolescência e entrando na adolescência, que tenta se encaixar num grupo e isso vai fazendo com que ela se esforce e diga vários sims para as outras pessoas e não para si mesma. Então acaba fazendo com que ela passe por cima daquilo que ela acredita, daquilo que, mesmo que cause estranhamento, ela fala, nossa, né, assim, por que que essa menina tá fazendo isso? É, mas ainda assim ela vai, porque se ela não se encaixar ali, onde que ela vai se encaixar, né? E no final, mostra ela também interagindo com uma outra menina, que é a menina que não é aceita no grupo, sabe? Que é a estranha, né? Que não é o convencional, que não é o normal. E ela faz amizade com essa menina e ela simplesmente se diverte. Então, a cena final do filme mostra um pouco isso, assim, dela se divertindo, independente do que os outros pensam sobre ela, ou do que os outros, e os outros aí, no caso, essas outras amigas, acreditam ser convencional ou não, né? E aí, olhando para a mãe, vamos olhar então para a mãe, né? Como que essa mãe cresce também a partir de toda essa movimentação. Fica claro no começo que essa mãe em Nova York, ela tem uma vida, ela tem um trabalho, ela dá aulas, e fica claro o quanto ela vai tentando se convencer de que essa mudança vai ser boa para ela também. Ela fala assim: "Não, mas agora eu vou te acompanhar mais na escola, eu vou fazer parte dos grupos da escola, a gente vai ter mais tempo juntas, eu vou até aprender a cozinhar", né? Então mostra que ela está abrindo mão da vida dela, de parte de vida que é importante para ela, que é a carreira, que é o dar aulas. Inclusive a Margaret fala sobre isso, né? Ela fala, mas você ama dar aulas. Então, assim, nem para Margaret fez sentido que a mãe estava dando essa desculpa de que ia abrir mão de certas coisas para essa mudança, né? Então, fica claro que ela está ali tentando se convencer para se fazer caber também nessa nova vida, né? E quando eles se mudam, a mãe fica aí a cargo de toda realmente a mudança e organização da casa. Ela realmente tem algumas cenas que aparece ela tentando aprender a cozinhar, então ela lendo lá o livro de receita, né? A história se passa, se não me engano, em 1970, e setenta, e isso também para mim é belíssimo do filme, porque resgata um pouco dessa vida mais simples que a gente tinha, né? Que a gente levava, eu não vivi nessa época, mas assim, dá para sentir o quanto a vida era mais leve só por ser diferente, né? Então mostra ela lendo ali os livros de receita, tentando aprender a cozinhar. É, e aí tem uma cena muito simbólica, assim, que mostra ela já, assim, a casa já está mais ou menos organizada, né? É, tudo desencaixotado, e aí chega na última coisa, as coisas dela, as coisas do trabalho dela. Então, as telas, as pinturas, né? As tintas dela, as telas prontas e as tintas, enfim. Então chega ali ela, né? Então ali já fica muito claro que assim, ela deixou o dela por último, né? A parte dela é a última. E aí ela começa ela abre essa caixa, né? E começa a ver algumas telas, ela fala assim: "Ah, esse quadro acho que fica bonito aqui". Aí ela põe. Aí ela começa a ver outros e logo ela fala assim: "Ah, não, deixa". Ela desiste. E aí ela encaixota tudo, né? Ela guarda tudo de novo na caixa e aí ela pega essas caixas que são dela, né, que conversam com ela, que são a autenticidade dela. Ela pega essas caixas e coloca num quartinho todo bagunçado. Então, como se fosse um quarto como esse aqui pequeno, né, tipo um escritório quarto, e ela tranca tudo lá dentro junto com outras bagunças. Então, dá para ver que assim ela se guarda um pouquinho, sabe? Ela se deixa para depois, né? Quando ela guarda as telas dela, as tintas, os pincéis, tudo aquilo que ficou muito claro no começo que ela gosta e que conversa com ela.
E aí ela vai tentando se encaixar, então. E essa busca dela também por tentar se encaixar, chega na escola, né? Então ela faz aquilo que também no começo ela falou, não, vou me envolver mais na escola. E aí na escola lá tem os comitês, né? Então tem o comitê disso, comitê daquilo, comitê disso. O que que ela faz? Ela se inscreve em todos os comitês. E a líder lá fica até, ah, nossa, que legal, né? Assim, então ela quer participar, mas fica logo na cara que é muita coisa. E ao longo da história vão ter cenas simples que vão mostrando para ela que assim ela não consegue dizer não, assim como a filha. E por que que ela não consegue dizer não? Porque ela está pensando, tentando se encaixar, porque ela está desconectada, assim, ela ainda não entendeu qual que é o lugar dela nessa nova cidade, o que que ela vai fazer nesse novo lugar, né? Em nenhum momento ela considera voltar a dar aulas. Então, para ela, ela está levando para frente aquilo que ela imaginou. Vou cozinhar, vou ser mãe, vou ser dona de casa, vou me envolver nos grupos da escola, né? Não que isso desmereça ninguém, mas ela se anula em partes que são importantes para ela, que inclusive até a filha reconhece que é uma parte importante para ela. Ela se anula para ocupar outras frentes, ocupar outros lugares. E percebe, assim, dá para perceber um certo incômodo, e dá para perceber até pela forma como ela se veste, como ela se apresenta, que ela tá ficando confusa, que ela tá ficando descentrada, que ela tá ficando assim cansada, né? Então a aparência dela tá sempre muito cansada, sempre descabelada, tá sempre, né? Ela não, ela tá, enfim, dá para perceber que ela não tá encaixada assim com ela mesma, né? Que ela tá perdida. É isso, essa é a palavra. Assim, dá para perceber que ela tá perdida, que enquanto ela tá lá cortando estrela e ela tá arrumando a casa, e isso fica muito simbolicamente também, fica muito claro quando, depois que ela desencaixota tudo e organiza toda a casa, inclusive com os sofás da casa antiga, né? Ela simplesmente se desfaz do sofá. Ela fala assim, só que não cabe mais, né? Então eles chegam em casa e falam, ué, cadê o sofá? Ah, doei, joguei fora, enfim, né? Me desfiz deles. Por quê? Porque não encaixa mais. Esses sofás que eram da vida de antes não tá fazendo mais sentido aqui na vida de agora. Aí ela começa a colocar desculpas para ela mesma, né? Não, eu quero uma coisa mais moderna. Ah, ainda não achei o sofá. E aí fica um tempão do filme, né? E da vida deles lá, com uma casa sem sofá. E pro marido tá tudo bem, ele pega lá uma cadeira de praia, uma cadeira de piscina e almoça lá nessa cadeira na frente da televisão. Para ele tá tudo bem, ele tá curtindo a vida nova, né? Enquanto ele tá curtindo a vida nova, a filha e a mãe estão passando por turbulências internas, né? Então a filha tentando se encaixar, sendo chamada toda hora pelas amigas para esse crescimento, que ela não está pronta ainda, ela ainda não tinha questionamentos que as amigas trazem, né, do primeiro sutiã, da menstruação e esses chamados da adolescência ainda não tinham chegado para ela, né? Ela estava vivendo a vida dela numa boa, mas a mudança trouxe, colocou ela de frente com esses temas, né? E a mãe também tá ali, tentando se encaixar, tentando cortar estrelinha, e tentando cozinhar, e tentando arrumar a casa, e pensando nos sofás, e ela tá ali, ela tá meio perdida, né? Então a mãe ela vai transitando por essas esferas e ela ainda não se encontrou em nenhuma delas, né? Até que um dia ela tá fazendo uma outra atividade e ela vê um pássaro na janela. E aquilo realmente chama a atenção dela, que faz com que ela pare tudo e pegue as coisas dela, o material dela e comece a pintar. Então, ela pega uma tela, pega as tintas, sabe? E ela começa a pintar. E ali fica muito claro que, assim, o quanto que ela fica, até, assim, a cena, né? E aí tem toda a questão de direção de cena que eu não entendo, mas, que, assim, o que que aquela cena transmite? Ela tá nela, ela tá no lugar dela, ela tá olhando aquele, assim, é ali que ela tá completa, é ali que ela tá inteira. E ela fica até mais bonita, assim, sabe? Ela tá despida de tudo, né? É, ela fica assim até com mais vitalidade, sabe? Quando você olha, né, na cena. E aí toca a campainha, o pássaro vai embora, aí ela esmorece de novo, ela vai atender a porta com aquela cara aí volta, né? A cara de cansada, a cara de, tá, posso. Ela fala mais um sim,
engasgado, que não é o que ela queria, né? E aí o filme vai passando, né? Tem o tema central da religião, que é isso que depois marca, fica evidente que é daí, a partir da religião, que marca o conflito entre as famílias, então ela e a família dela, quando ela rompe com a família dela na vida adulta, porque ela escolhe casar com o marido dela, né? E a família dela é de uma família cristã e o marido é de uma família judia. E a família dela fala: se você escolher casar com ele, então a gente vai considerar que a gente nunca tem, não, você não é mais nossa filha, é isso que eles falam, você não é mais nossa filha. E ela conta essa história para a filha dela nessa cidade. Então, quando a filha já tem 12 anos, e a filha pergunta: por que que eu não conheço meus avós maternos, né? A filha não sabia. E aí a mãe conta, e a mãe conta muito emocionada. Então, ali fica claro que a mãe também fez uma escolha para ela, né, a partir da, assim, para a vida dela adulta, em decorrência de talvez do tanto que ela tenha se esforçado ao longo da vida toda para agradar esses pais, né? E aí, quando chega a vida adulta, ela tem que fazer uma escolha. Então, assim, ou eu continuo aqui na esfera dos pais, ou eu vou seguir com a minha vida com esse cara que eu amo, independente de que religião ele seja. Só que os pais rompem com ela. E aí ela é obrigada a romper com os pais. E aí esses pais voltam na história, aí um novo conflito surge, e aí de novo eles se separam e ela continua, digamos, com a vida dela, né? Só que é curioso porque assim, quando essa sala fica vazia, né? O sofá, quando ela se desfaz do sofá, o que que isso quer dizer? Eu tô aqui com a minha colinha até para não esquecer, né? O que que isso quer dizer quando ela se desfaz do sofá? Ela está dizendo ali que tem alguma coisa, que tem coisas da vida de antes que não se encaixam mais nessa vida de agora, né? Então, o sofá, ele simboliza isso. Então, ela se desfaz, ela dá tchau pro velho para que o novo possa chegar, né? E quem vê o filme por cima, assim, aqui, né, o que é a análise de filme? É a gente olhar o filme com um pouquinho mais de profundidade, além do que a história conta, né? Então, tudo tem simbologias e simbolismos para a gente entender. Então, quando ela se desfaz do sofá, ela está dizendo assim: tchau, isso aqui não cabe mais na nossa vida, isso aqui não cabe mais na minha vida. Vou abrir espaço aqui para o novo. E ela abre esse espaço, né? E a sala fica vazia por muito tempo, porque ela não está conseguindo entender o que que encaixa ali ainda, né? E o que é isso, né? Esse espaço vazio, ele é muitas vezes necessário, porque às vezes a gente ainda não sabe o que que vai ocupar a nossa vida. E o que é isso, senão também a maternidade, né? Quando assim a gente dá tchau para uma vida de antes, então uma vida que você não tinha horário para nada, você tomava, né, era dona do seu nariz, você ia no shopping, ia na academia, ia trabalhar, ia malhar, ia encontrar com as amigas na hora que você bem queria. Quando a gente tem um bebê em casa, a gente não consegue mais. Então, conforme a gente se torna mãe, né, esse processo de tornar-se mãe deixa muito evidente que tem coisas da vida de antes que não vai caber mais. E fica esse espaço vazio. É com esse vazio que a gente se encontra no puerpério. É esse vazio que a gente vivencia que muitas vezes, muitas mulheres vão chamar de solidão, a solidão materna. Porque é esse luto de tudo sendo elaborado. É o luto da mulher sem filhos, é o luto da mulher que eu era antes, dona do meu nariz, independente, autossuficiente. Então, esses lutos, eles vão se acomodando nesse vazio do puerpério. E para ela, ali no filme também, alguns lutos foram se acomodando no vazio daquela sala. Ela entendeu, ali é o processo de entendimento, né? Ela está entendendo que a vida de antes, ela não vai ter mais. Ela não mora mais em Nova York, ela não dá mais aula, ela não faz mais as coisas que ela fazia lá. Essa vida de agora, nessa cidade de agora, nessa casa de agora, pedem coisas diferentes. E esse espaço vazio é necessário para que tudo possa se assentar, para que então ela possa entender quem ela pode ser então nesse novo lugar. E a maternidade também é isso, o processo de tornar-se mãe passa por esse processo de deixar a vida de antes, sentir esse vazio, passar por esse vazio, deixar as coisas se assentar,
para que então, com mais clareza, eu consiga ver o que que esse lugar agora de mulher mais mãe me pede. O que que cabe nessa vida? O que que eu vou trazer para essa vida e preencher esse vazio interno, né? E quem eu posso ser agora? Que lugares que eu posso ocupar? Que papéis que eu posso ocupar? Porque agora eu também sou mãe. Então, como eu vou ocupar esses outros papéis sendo mulher e mãe integrada? Entendem? Então, tem toda essa dinâmica por trás aí que a gente pode fazer muitas comparações. Por isso que eu amei esse filme. E aí, quando ela vai receber a visita da mãe na casa dela, uma mãe que ela não vê há 12 anos, né? Aí ela compra o sofá. Aí aquele espaço não fica mais vazio. Então fica claro também que ela compra um sofá para agradar, para agradar e para mostrar, olha como nossa vida deu certo, olha como a gente está vivendo bem. A gente é casado, tem uma filha, tem trabalho, temos uma casa, temos uma sala, temos um espaço, né? Então aquele espaço vazio, ele é de novo ocupado com um sofá, mas imediatamente no momento que ela descobre, né? Ela fica sabendo que a mãe vai visitá-la. Então, existe esse desejo interno de mostrar que tudo tá bem. Tá vendo? A gente deu certo, apesar de você ter rompido comigo, né? Apesar de você dizer que não tinha mais filha naquele tempo atrás, minha vida deu certo. Eu dei certo. Eu fui para frente, né? E existe sim um desejo interno dos filhos sempre de dizer isso para os pais, de, de mostrar, né? Eu dei certo, as coisas deram certo. E ela fala isso, né? A Margaret pergunta, mas por que agora? Por que que eu tenho que conhecer ela agora? Porque a Margaret acaba perdendo uma viagem para poder conhecê-los, né? Mas por que agora? Ela fala assim, e a mãe responde, porque para a gente mostrar que a gente está indo bem. Então a fala dela parece inocente, mas ela é carregada de uma verdade intrínseca muito grande, que é assim, eu preciso mostrar que eu dei certo, né? Já que esse assunto veio à tona agora, 12 anos depois, eu preciso mostrar que eu dei certo, né? Então, a sala, né, ela traz a sala é o lugar da família, né, o lugar sociável da casa. Então, representa esse lugar de integração, de completude, de família, de sociabilidade, né, de casulo mesmo, né, de ninho, de família mesmo, tá? Então, é, e aí, enfim, elas conflituam de novo, né, brigam e tal. E aí vai mostrando que essa também é uma tentativa dela tentar se encaixar e se descobrir nessa nova vida, né? Quem eu sou agora nessa nova cidade, mãe de uma pré-adolescente. E ela fica muito claro assim, ela e a filha não têm conflitos, né? Elas estão realmente crescendo juntas. Essa mudança traz para ela realmente esse impulso de mudança, de crescimento. Tanto é que foi a mudança que despertou nela essa vontade de retomar contato com a mãe, né? E aí ela arruma a casa toda para recebê-los, para mostrar, né? Por trás tem esse movimento de eu quero mostrar que a gente está bem, né? Eu quero mostrar que a gente está indo bem. E aí no final tem uma das cenas assim que eu acho que é uma das cenas mais lindas, que é até o que eu pus no porque a cena é simples, é curta, tem apenas uma frase, mas ela traz assim o que que tem por trás dessa cena, né? Que é o que a maioria das mulheres vivem hoje. A filha chega em casa e cansada, sabe? Cansada porque ela se decepcionou com a amiga, ela tá cansada de tudo isso. Ali pela cronologia do filme a gente consegue entender que já faz alguns bons meses que eles estão morando lá, então quase um ano que eles estão morando lá, né? E aí a mãe tenta puxar assunto com ela, tal, elas sentam no sofá juntas e claramente a filha está triste e cansada, né? Teve até uma cena antes que ela chora na escola, tal, porque ela está realmente decepcionada e triste mesmo, né? Então aquele choro dói um pouquinho assim. É, E aí elas se sentam no sofá e a mãe olha para ela e fala assim: esforçar-se tanto o tempo todo cansa, não é? Aí a filha concorda, dá uma choradinha também e as duas ficam abraçadas. O que que essa cena traz, assim, depois de todas as histórias que a gente viu, né? Depois de todo o filme, praticamente? É que a mãe sobrecarregada é a filha
que se esforçou a vida inteira para atender às expectativas dos pais, né? Para agradar os pais. Essa mãe, a mãe da Margaret, ela vai se esforçando, né? Dá para perceber que assim, esse recorte da vida adulta que é feito no filme, ele é um reflexo de como ela foi a vida inteira, né? De como ela conduziu a infância e a adolescência dela. Então, a dificuldade dela de dizer não na vida adulta representa uma criança que não sabia dizer não quando era pequena, que dizia sim para os pais para agradar o tempo todo. E isso cansa. Então, estar no comando o tempo todo cansa. Dizer sim o tempo todo para todo mundo cansa, exaure, leva à exaustão, né? Esforçar-se tanto o tempo todo cansa, que é a frase dela. Você tá o tempo todo se esforçando para agradar as pessoas, para dizer sim para as pessoas, cansa. Então ela foi passando por cima dos cansaços dela, né? E a filha também. A filha também foi dizendo sim quando ela queria dizer não. Ela também não conseguiu se posicionar em alguns momentos e dizer assim, nossa, mas que coisa ridícula que você está fazendo, sabe? Porque para quem assiste, fala assim, ai, gente, que ridícula, né? Eu no auge da minha maturidade, né? Mas quantas vezes na nossa adolescência, talvez a gente também não tenha se portado como ela e não conseguido se posicionar, ou não conseguido falar, nossa, mas que ridículo isso. Não, eu não vou fazer isso, não quero fazer isso. Eu vou aqui brincar ou interagir com essa menina aqui, né? Quem é você para me dizer que essa pessoa é aceitável ou não é, né? E tem ali também um mini bullying, né? Que fazem ali com uma das meninas da sala, então falam mal dela, criam boatos sobre ela, e é uma menina que, em tese, ela não pode se envolver, ela não pode brincar e se divertir e dançar, né? Então, fica muito claro quanto, assim, para tentar se encaixar, ela vai deixando de ser ela mesma, e isso cansa, porque ela foi deixando de ser ela mesma e ela se decepciona com uma amiga que mente para ela, né? E o quanto que a mãe também já não está cansada de ter se esforçado a vida inteira para atender às expectativas dos pais. E aí agora, depois de 12 anos, ela recebe os pais na casa dela e ainda assim não é suficiente. Ainda assim, eles se prendem a algo que é mais importante para eles do que a própria filha. Então tem também aí um sentimento de rejeição por parte da mãe da Margaret, né? Eu não me lembro o nome dela agora. Tem também um sentimento de rejeição dela, porque por mais que ela seja feliz com as escolhas que ela fez, de ter casado com esse homem, de ter tido uma, né, e que foi esse casamento que possibilitou ter uma filha. Então foi toda essa história que possibilitou ela estar vivendo o que ela está vivendo hoje. Por mais que ela esteja feliz e satisfeita com tudo isso, no fundo fica um ressentimento de que a minha mãe e meu pai me rejeitaram por conta da escolha que eu fiz. Eu não tenho a bênção deles, eu não tenho o aval deles, eu não tenho o reconhecimento deles. Então, para ela, deve ter sido muito difícil na vida adulta romper com os pais, porque foi isso que ela fez. Quando ela escolhe seguir a vida com esse parceiro, ela está rompendo com os pais. Ela está dizendo um basta. Fala assim, agora eu não vou mais agradar vocês, agora eu vou me agradar, agora eu vou me priorizar. E claro que a gente não tem acesso a essa parte da história, mas obviamente não foi fácil. Obviamente ficou uma mágoa, tanto é que essa mágoa floresce, né? De novo aparece de novo quando ela conta a história para a filha. Se fosse águas passadas, digamos assim, ela não choraria, ela não teria se emocionado ao contar a história para a filha. Então dá para ver que é algo que ainda está guardado. Tem um ressentimento, tem uma mágoa, tem uma tristeza em relação a essa história, porque no fundo é isso. Meus pais me rejeitaram. O sentimento que fica é esse, né? De rejeição dos próprios pais. Então, essa cena, assim, ela retrata muito do que a maioria das mulheres vivencia hoje, que é, eu digo tanto sim para as outras pessoas que eu me coloco nesse lugar de exaustão. A exaustão, ela não vem só das tarefas que a gente tem que fazer, de atender um filho aqui, outro filho ali, de acordar de noite, de levar no médico, de pensar na vacina, de pensar nos exames que tem que fazer, de pensar no almoço, na lancheira, no jantar, no mercado. A exaustão não vem disso. A exaustão de você vem de você não conseguir ocupar o seu lugar de mulher mais mãe integrada no que a vida te pede agora, nesse cenário de vida que está pedindo agora. Assim como foi no caso dela, a mudança de cidade. Então, o que que é essa nova vivência
que o fato de mudar de cidade, morarmos numa nova casa, numa nova cidade, o que que isso pede de adaptação de mim mesma? Então, isso também traz para a gente assim, o quanto que é necessário a gente ser flexível e não rígida frente à realidade. Porque quanto mais rígida eu sou em relação ao que a realidade está me pedindo, mais eu vou me exaurir. Quanto mais eu brigar com a realidade, mais eu vou me exaurir. Então, ela, você vê que ela teve um movimento assim, tá, eu vou tentar me adaptar, vou tentar aprender a cozinhar, vou me envolver nos grupos de mães da escola, vou ficar mais presente com você, vou, né, cuidar mais da casa. Dá para perceber que ela está tentando se adaptar, ela está tentando ser flexível, ela não está brigando com a realidade. Se ela brigasse com a realidade, ia ser pior. E mesmo tentando ser flexível, olha o quanto é cansativo dizer sim para várias coisas e não contestar e não colocar, né? Até a própria mudança, quando ela conta para a filha que vai se mudar, dá para ver que ela está engolindo ali os desconfortos, né? Que para ela talvez também seja desconfortável, mas ela também não soube debater ou conversar sobre isso com o marido. Ela talvez simplesmente tenha aceitado essa mudança, né? Isso não fica claro para gente no filme. Mas como ela tem esse padrão de comportamento, muito provavelmente foi assim. Muito provavelmente ela aceitou a mudança sem questionar, sem colocar, no mínimo, prós e contras na mesa para conversar e trocar com o marido, né? É, então fica, assim, é muito intenso de ver isso. Quanto que hoje mulheres estão exaustas porque não conseguem ocupar o seu lugar na vida depois que os filhos nascem. Porque antes dos filhos nascerem, gente, eu digo, é muito fácil a gente ser independente, a gente ser autossuficiente, a gente querer fazer as coisas. Ah, não, eu faço o que eu quero, eu sou dona do meu nariz. Depois que os filhos nascem, não é mais assim. Essa vida não funciona mais. Então tem uma mudança, tem um processo, né? Tem que passar por um vazio para depois esperar as coisas se acomodarem, que é meio isso que ela faz, né? Ela deixa ali a sala vazia, assim, vamos esperar as coisas se acomodarem, vamos esperar uns dias, vou ver ainda o que que encaixa aqui, se é uma coisa mais moderna, se é uma coisa mais clássica, vamos ver. E aí ela compra depois o sofá e ocupa esse lugar vazio. Com a maternidade é a mesma coisa. A gente é necessário dar tempo ao tempo para as coisas se acomodarem, se assentarem, para que depois você consiga descobrir assim, tá, e agora? Quem sou eu? Depois, agora que meus filhos já cresceram um pouquinho, né? Quem sou eu agora que meu bebê já cresceu? Quem sou eu? Tem mulheres que já vão pensando no segundo, tem mulheres que focam na carreira por alguns anos, depois vão pensar no segundo lá, depois de 4, 5 anos, 3 anos, né? Mas quem é essa mulher? Né? É importante, assim, esse processo para que tudo se assente, para que você consiga realmente se reintegrar. E hoje o que eu tenho visto são mulheres cada vez mais exaustas, porque abriram mão de si mesmas completamente, se anularam completamente e estão só vivendo a maternidade. Que foi o que ela fez, né? Pega lá a caixa dela, além da caixa dela, ela abrir por último, ela ainda pega a caixa dela e enfia num armário cheio de bagunça. Falou, não, tá aqui, ó, vou me anular essa parte de mim que é importante para mim, que é a pintura, que é a tela, ela guarda. Então ela vai continuando tentando agradar, tentando fazer o que esperam dela. E o que é esperado dela nesse modelo de cidade aí que para o qual eles vão, fica muito claro que assim, que o que espera dela é que ela seja dona de casa, que se envolva com a escola, que seja esse tipo de mãe. Só que claramente ela não é esse tipo de mãe. E aparece lá, né? Uma outra mãe que é a mãe mais dentro de um padrão, digamos assim, né? Então, depois de todo esse conflito, depois de todo esse cansaço, depois de toda essa transformação mesmo, por fim, ela retoma as aulas. Ela entende que ela pode ser ela mesma nessa nova cidade. Ela entende que ela pode se fazer caber de acordo com essa nova vida. E aí ela retoma. Tem uma cena que mostra, né, ela dando aula lá de artes num grupo. E aí aparece uma outra mãe convidando ela para os comitês do próximo ano e ela fala: Ai, sabe o que que é? Não, não quero. Ela conseguiu dizer não.
Ela conseguiu dizer não. Ela conseguiu entender como se fazer caber nessa nova vida que eles estão vivendo. E isso já vai fazer quase um ano, porque na cena seguinte a filha já indo para um acampamento, né? Então, assim, vejam como as coisas precisam de tempo para ser digerido também, né? Essa é uma outra leitura que a gente pode trazer do filme, que o filme começa com a filha voltando do acampamento e acaba com a filha indo para o próximo acampamento de verão, né? Então passou um ano. Então precisa ter paciência muitas vezes para esperar o processo das coisas, o tempo das coisas, o tempo da mudança, o tempo de se despedir do que não cabe mais, o tempo do vazio, o tempo de novas coisas chegarem e o tempo de você olhar para tudo isso e falar assim, puxa, eu acho que agora eu posso retomar então aquele meu projeto. Acho que agora está no tempo. O que muitas vezes leva as mulheres à exaustão também é essa pressa de querer já colocar muitas vezes a carroça na frente dos bois mesmo, sabe? De esperar que um bebê de 3 meses vai dormir a noite inteira para você conseguir retomar a sua carreira, de esperar que com 6 meses já coma, já tenha, com 6 meses comece a introdução alimentar, a bebê já está comendo maravilhosamente bem, não preciso mais amamentar, né? Não, com 1 ano já dorme na casa dos avós. Então, assim, existe o tempo certo para cada coisa. E o tempo certo seu e o tempo certo do bebê, e da criança, e dos filhos mais velhos também. Você vê que esse filme, ele fala de uma pré-adolescente que está se tornando adolescente, mas ele serve para toda a faixa etária da relação mãe e filho. Porque mãe e filhos sempre estão crescendo juntos. Dependendo do desenvolvimento, né, da etapa de crescimento e desenvolvimento do seu filho, daquilo que ele está requerindo, você também vai crescer a partir disso. Você também vai ter que remodelar a vida a partir disso. Você também vai ter que ser flexível para se adaptar a essa nova fase. Então, quando o bebê é pequeno, né, a gente fala aí, tem os saltos de desenvolvimento que consegue dar algum parâmetro, mas quando os filhos crescem, tem 2, 3, 6 anos, 7 anos, cada fase vai impulsionar neles um desenvolvimento, cada fase vai mexer com eles em algumas coisas, porque eles estão adquirindo habilidades cognitivas, emocionais, físicas, eles estão se desenvolvendo nesse sentido, e isso vai mexer com você também, isso vai respingar em você também. Então, uma coisa que assim é fundamental a gente entender é que nenhuma vida é estável. A vida não é linear. Você não vai ter não vai chegar no momento que a vida vai ser linear. Não vai. Na vida com filhos, bom, a vida por si só não é assim, porque tem imprevistos, tem percalços, tem crises, tem uma série de coisas que a gente não prevê. Mas na vida com filhos, isso é categórico, assim, a vida não é linear, porque eles vão passar por fases, e cada fase de desenvolvimento dos filhos, dos bebês, dos filhos das crianças, dos adolescentes, vai impulsionar também em você mudanças que vão impulsionar a sua transformação, o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento pessoal e emocional. Então, não adianta querer ter pressa para chegar nessa linha de chegada de a vida tá ganha, porque a vida nunca tá ganha. A vida nunca vai estar estável, né? E o que eu mais vejo são mulheres que estão sofrendo com essa pressa. Nossa, não vejo a hora dele começar a comer para desmamar, não vejo a hora dele começar a comer para dormir a noite inteira, não vejo a hora de dormir na casa dos avós, não vejo a hora de poder viajar sozinha com meu marido, não vejo a hora... Então, assim, o que que essa pressa também quer te dizer, né? O que que essa vida acelerada tá te colocando, tá? Por que buscar essa vida acelerada? Qual é a linha de chegada que você está tentando atingir? Então, são reflexões que eu queria trazer aqui para que vocês consigam, né, a partir desse olhar, a partir de olhar o filme, trazer também, conseguir refletir sobre essas questões que levam você à exaustão, que levam você a conflitos muitas vezes, né? Porque a gente está vivendo nessa vida maluca, nessa vida ro- acelerada, isso também está impactando nas suas relações pessoais, nas suas relações profissionais, no seu trabalho. Então, de novo, nenhuma vida é linear. Sempre a vida vai nos pedir algum processo de mudança, algum processo de encerrar ciclos para dar esse tempo do vazio, para então se abrir para o novo e poder receber e se adaptar a esse novo, ao que essa nova realidade pede. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dicas de mais filmes, coloca aqui embaixo que eu vou assistir e vou trazer para vocês.